Saudações, amado público. A gente entra agora nesse vídeo numa das perguntas mais antigas que existem. O que é Deus? Eu sei que é um tema delicado e que cada pessoa que me ouve tem a sua própria relação com isso. Por isso eu te convido a ouvir com o coração aberto, não para substituir a sua fé, a sua crença, mas para somar uma perspectiva. E a resposta dos 9 é de uma simplicidade que desarma a gente, desarma todos os mecanismos, né? Então, bora lá? O capítulo começa com uma observação honesta. Ele pode incomodar com quem tem uma ideia fixa de Deus e pode tocar quem não se relaciona com nenhuma ideia de Deus. Eu acho isso um bom aviso para você. O que vem aqui não é dogma, é uma proposta de rever com frescor ideias que a gente às vezes recebeu prontas e nunca mais questionou. E antes de começar a leitura, eu te pergunto: você sabe o que é dogma? Eu vou te ajudar para você entender. Dogma é uma verdade pronta e ela é uma crença fundamental e está muito ligado a religiões. Aquelas perguntas que você faz e tenta aprofundar e as pessoas falam assim: é assim porque é assim. Ou elas cerceiam e controlam para você parar de perguntar, porque a próxima pergunta provavelmente não vai ter uma resposta que te traga clareza. Isso é dogma, ok? Então vamos lá. Tom fala: era necessário no começo ter uma forma estruturada de religião. O erro foi com os religiosos que começaram a ter controle sobre os outros e a se tornarem importantes em vez do entendimento. A humanidade está agora se revoltando contra isso. E nesse momento, há aqueles que estão tentando formar uma nova religião. E eu vou adicionar aqui um comentário meu. Você sabe o que significa verdadeiramente religião? Religião, o termo original é religar. É religar o quê? É religar o nosso ser inferior, que é o nosso ego, com o nosso ser superior, que é a nossa essência divina. Então, as religiões, eles tinham inicialmente esse propósito: nos religar ao nosso ser divino, ok? Então, ele amarra essa crítica àquela palavra-chave do livro. Lembre-se que este é o único planeta de livre e completo livre-arbítrio. Olha ela de novo aqui, né? Livre-arbítrio. O Tom está dizendo que a religião vira problema quando ela tira a sua escolha, quando ela governa pelo medo. E você já deve ter visto isso por aí, não é mesmo? E que a Terra é, no universo, o lugar onde a escolha é completa. Isso vai se tornar o conceito central do livro. Então, aguarde. Vem a pergunta direta: o que é Deus? John pede ao Tom que apresente uma resposta consistente e compreensível. E o Tom dá a resposta mais essencial do livro inteiro. É curta, mas tem 2 camadas. Tom pergunta: o
que é Deus para você? Aí John fala: bem, há muitas maneiras de responder isso. Eu poderia dizer que Deus é o último ou o amor. Tom, é unificado, inteligência infinita, apoiada com puro amor e cresce com amor puro. É fé absoluta e amor absoluto. Isso é Deus. Mas depois ele densifica numa outra comunicação. Mais tarde, ele fala: o amor é Deus. E é o amor que cria a energia que alimenta Deus e faz Deus. Então, voltando, o amor é Deus e o amor alimenta Deus. O amor faz Deus. Para um segundo aqui comigo. Por que essa frase tem duas camadas? E a segunda é a revolucionária. A primeira camada, o amor é Deus, muita tradição espiritual já disse, né? Você já deve ter ouvido por aí, Deus é amor. Mas a segunda é ousada. É o amor que alimenta e faz Deus. Ou seja, não é só que Deus nos ama acima de todas as coisas, ou Deus nos ama de cima para baixo. É que o nosso amor, segundo eles, literalmente sustenta o divino. Isso devolve para você uma responsabilidade enorme e linda. Cada gesto de amor seu não é pequeno. Ele alimenta o todo. E olha como isso aterriza no nosso trabalho. Se o amor é a energia que sustenta tudo, então o estado emocional em que você vive não é um assunto privado ou sem importância. Quando você se regula, se autorregula emocionalmente, você sai da reatividade e volta para o estado de amor e equilíbrio. Você não está só se sentindo melhor. Você está na imagem do livro, contribuindo com a energia que sustenta o universo. Não é grandioso isso? Eu sei, parece grandioso demais, não é não? Mas é exatamente essa a proposta da obra. O seu mundo interno tem alcance cósmico. O Tom tenta explicar a unidade de Deus com uma imagem geométrica linda, a de um guarda-chuva com 12 raios, em que cada raio alimenta o topo, e o topo é o 1. Já viu o guarda-chuva como é que é? Tom, imagine o guarda-chuva e cada um dos raios do guarda-chuva, dos quais existem 12, alimentaria o topo. É o topo que é Deus, e é, na verdade, de 12. André, existe pequeno ponto no topo geometricamente? Tom diz, sim, a energia é alimentada e se torna a única. Todos os 12 se alimentam daquele que se torna um. Mas o uno não pode existir sem os 12. É o equilíbrio e a harmonia, e é o que mantém o universo em harmonia. É interessante, não? Essa imagem do guarda-chuva. Quem aqui já não teve um guarda-chuva que uma das perninhas quebrou? E aí você não consegue se proteger da chuva, não é?
o guarda-chuva tem que ser consertado ou trocado, não tem jeito, né. Então essa imagem que Tom traz, ela ela ilustra muito bem essa conexão entre a parte e o todo. Os muitos sustentam o uno, e o uno não existe sem os muitos. É a mesma lógica do cristal e da floresta. Unidade e multiplicidade que se criam mutuamente. O livro volta a esse padrão o tempo todo. Não há separação real entre a parte e o todo. E ele faz questão de um alerta que eu acho sábio demais. Então fala assim: enquanto o número 12 é de vital para a conversa, Tom pediu para deixar bem claro que este uso de um número 12 não se refere ao conselho, nem deve ser usado pela humanidade como um número ocultista. Ou seja, o próprio livro pede que a gente não feitiche os símbolos. O que importa é o princípio, a unidade que se faz de muitos, e não a numerologia envolvida aqui. Mais uma vez, ele pede discernimento. Quando perguntam sobre a teoria do Big Bang, o Tom responde com a parábola do jogo, que é a forma dele de explicar por que Deus se dispersa, se cria em multiplicidade. Tom, para criar um jogo em que todas as partes de você tivessem a opção de fazer o que a parte desejava, mas estivessem conectadas, ele criaria um jogo no qual você conhecia os resultados. Isso não seria mais prazeroso? Alerta. Não, nós. Você entende? O Criador pensou isso. Somos nós e tudo. É você e tudo. Então, qual é a melhor maneira de criar esse jogo? Você pode colocá-lo em uma esfera e misturá-lo ao redor. Mas então você reconheceria cada parte dentro da esfera. Portanto, não é melhor liberar essas energias para as arenas mais distantes? Ou seja, Deus conhece tudo sobre si mesmo. Para não ficar entediado eternamente, para manter a criatividade viva, Deus se fragmenta e espera descobrir o que vai sair dessa fragmentação. É um jogo de surpresa cósmica. Nós somos as faíscas dessa fragmentação, com autonomia real para escolher. Olha que coisa linda! Ele se experimenta em cada parte do todo, ele se surpreende. Esse é um jogo interessante. Quanto criativa pode ser essa parte de mim? Não é lindo? Se você pensa a criação assim, como jogo, como risco criativo, muda tudo. Porque significa que Deus realmente não sabe o que você vai ser e o que você vai fazer. Significa que sua liberdade é real. Significa que cada escolha importa. Bem, quando perguntam diretamente sobre o paradoxo, você nos criou e foi criado, o Tom usa a imagem da floresta, que é talvez a resposta mais bela do livro inteiro. Tom diz: existe uma floresta. Nesta floresta há muitas árvores e não há humanos, e não há animais nela. Essas árvores começam a cair e não há nenhuma que prove que havia uma árvore. Pois sem a observação,
não havia nada acontecendo, não é assim? Sem os ouvidos para ouvir, não havia som algum. Portanto, sem esses ingredientes necessários para a criação, não havia criação. Então, aquilo que foi criado a partir de sua própria criação, que é tudo o que é criado, ficou entediado. Isso é simples. Então, o que isso fez? Ele explodiu e enviou todas as partículas até as extremidades, não afins no universo. Portanto, tudo o que existe sabe tudo, o que todos sabem. Só não sabe que sabem de tudo. Então, olha que incrível. E quanto mais longe esta partícula está do centro da fonte, menos luz ela tem. Ela não sabe que sabe. Não é incrível? Sente a beleza disso? A criação não é um ato histórico passado, é um ato contínuo, mutuamente dependente. Sem você observando, sem você sendo, a criação não é completa. E aqui surge um princípio lindo do observador. Se não há observador, não há partícula, né? Esse é o conceito da física quântica, que tudo é uma onda contínua e quando o observador olha, aquela onda colapsa, vira partícula, né? E aqui, olha, esse livro que tem a ver com consciência e espiritualidade está trazendo esse conceito que hoje a gente consegue entender através da descoberta e do desenvolvimento da teoria da mecânica quântica, ok? Então, vou repetir. Sem você observando, sem você sendo, a criação não é completa. Você não é uma criança passiva de Deus. Você é um co-criador, parte da inteligência que sustenta o todo. Isso toca direto na autorregulação emocional e mental. Se você é responsável por co-criar a realidade que experimenta, então sua consciência, sua intencionalidade, sua escolha de voltar ao amor e ao equilíbrio, tudo isso tem poder criativo real. Bem, a gente vai falar agora da parábola do jardineiro, que traz esse livre-arbítrio sem interferência. E há uma última imagem que o Tom oferece para tranquilizar a humanidade sobre a relação de Deus com o mal, com a escolha. É a imagem do jardineiro. Tom diz: como você sabe no seu plantio? Você planta cada semente com amor igual, com igual nutrição, com tudo que é necessário para que ela cresça forte e reta. Há alguns que são fracos e alguns que são fortes. Existem aqueles que você planta que se tornam mais fortes, a ponto de estrangular os outros. Então, você deve remover, retirar, transplantar em outro lugar. Mas o Criador não mata, não interfere no livre-arbítrio. Então, aqueles que tentam estrangular e apoderar-se dos outros são alimentados pelas energias daquilo que vocês chamam de negativos. E então eles começam a estrangular tudo. Eles competem com o que os plantou. Ou seja, Deus
não poda a força, mas também não nega a consequência. Se você escolhe o desequilíbrio, a ganância, a dominação, você não é punido por Deus. Você é simplesmente não alimentado. A energia divina não vai reforçar uma escolha que vai contra a harmonia. Isso não é tirania, é justiça com respeito à liberdade. Então, observando esse trecho, aquele que é forte, usa ganância, dominação, não é alimentado pela energia divina, ok? Hoje recebemos a definição mais essencial do livro. O amor é Deus e o nosso amor sustenta o divino. Vimos a imagem do um que se faz de muitos, o guarda-chuva com 12 raios. Entendemos a criação como um jogo, onde Deus se fragmenta para descobrir a si mesmo através de você e de cada um de nós. Vimos também a floresta, aquele paradoxo que resume tudo. Você nos criou e foi criado. Você é responsável e livre ao mesmo tempo. No próximo vídeo, a gente continua a criação e finalmente destrava todos esses enigmas com a história de como nascemos aqui, os jardineiros e a primeira parábola que explica por que a Terra é especial. Agora eu quero saber, qual imagem de Deus ressoa com você? A do guarda-chuva? A da floresta? Ou a parábola do jardineiro? Qual melhor se encaixa para você? Deixa aqui a resposta nos comentários que eu vou gostar de saber. E se esse entendimento te tocou, fez sentido para você, que tal compartilhar com mais alguém que também busca por essas respostas? Eu te peço para você se inscrever aqui no canal, para que você continue com a gente nos próximos vídeos. Um forte abraço, amor, luz e paz para nós.